Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em João, capítulo 13 e o versículo 7. João, capítulo 13 e o versículo 7. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que muitas das vezes você está passando por algo, por alguma situação, que a gente fica se questionando, a gente fica se perguntando por que, meu Deus, estou passando por isso, meu Deus. A gente nem não entende, mas que você não venha questionar, que eu e você não venha querer entender. Porque mais na frente eu e você vai entender por quê. Porque Deus ele só quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. E tudo que nós passamos, meus irmãos, é aprendizado, meus irmãos. Todo sofrimento, toda dor, meus irmãos, tem um propósito. Porque para mim você viver o processo, para mim você viver o propósito, a gente tem que passar pelo processo, meus irmãos. O processo é doloroso, meus irmãos. Mas o propósito é maior, meus irmãos. Mas a promessa é maior, meus irmãos. Porque Deus ele não dá nada de graça para mim e para você não, meus irmãos. E aí você tem que passar pelo processo para viver o propósito de Deus na tua vida, meus irmãos. E é por isso que muitas das vezes vocês estamos passando por situações que a gente fica questionando, fica se perguntando, mas que você não venha se perguntar, meus irmãos. Que você venha só adorar, meus irmãos. Porque enquanto você adora, ele trabalha, meus irmãos. E que você não venha questionar não, meus irmãos. Porque Deus ele quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. E Deus ele só prova quem ele ama, meus irmãos. Deus ele só prova quem ele ama, meus irmãos. E se vocês estão passando por algo, porque mais na frente, meus irmãos, você vai entender. Porque a promessa é bem maior, meus irmãos, do que essa dor, meus irmãos. A promessa vai ser muito maior, meus irmãos. Porque para mim você viver algo de Deus, meus irmãos, algo novo, a gente tem que passar pelos processos, meus irmãos. Eu falo por mim, meus irmãos. Porque a irmã Tatiana, meus irmãos, eu passei por uma luta que só Deus na minha vida. Se não fosse Deus na minha vida, eu não ia suportar, não. Por conta da minha ingenuidade, por conta de confiar em pessoas, meus irmãos. Mas todo o sofrimento que eu passei, meus irmãos, serviu de aprendizado para mim. Porque tudo que eu passei, meus irmãos, né, foi permissão de Deus. Porque Deus, ele estava me ensinando, meus irmãos, para mim aprender, meus irmãos. Porque eu era uma pessoa que confiava em todo mundo, meus irmãos. Uma pessoa que achava que, como eu não tenho maldade, como né, não sou capaz de fazer o mal com uma pessoa, eu achava que as pessoas não iam ter coragem de fazer o mal para mim, meus irmãos. Mas pessoas, meus irmãos, tem pessoas más, meus irmãos. Tem pessoas que têm coragem de fazer o mal para mim e para você. Porque foi isso que aconteceu com a irmã Tatiana, meus irmãos. Pessoas que eu confiei, pessoas que eu ajudei, me traíram, me enganaram. Mas serviu de aprendizado, meus irmãos. Serviu de aprendizado para mim, meus irmãos. Para mim não confiar mais em todo mundo, meus irmãos. Porque nem todo mundo, meus irmãos, é digno de confiança, meus irmãos. Porque muitas das vezes você confia em pessoas que não é para confiar, meus irmãos. Mas só que quando as pessoas, meus irmãos, que a gente confia nos trai, meus irmãos, tudo isso é aprendizado, meus irmãos. Faz parte, meus irmãos. Porque tudo que você passando, meus irmãos, todo sofrimento, vai servir de aprendizado para mim e para você, meus irmãos. Para mim, você nunca mais cometeu o mesmo erro, meus irmãos. Porque quando a gente sofre, meus irmãos, a gente aprende. Quando você sofre, a gente, né? Nunca mais vai ser a mesma pessoa, meus irmãos. Porque a irmã Tatiana era uma pessoa muito ingênua, meus irmãos. Uma pessoa muito boba, que confiava em todo mundo. Mas todo o sofrimento que eu passei, meus irmãos, eu agradeço a Deus. Porque valeu a pena, meus irmãos. Porque a Tatiana que eu era, eu não sou mais, meus irmãos. Sou outra Tatiana. Outra Tatiana, meus irmãos, com visão, com sabedoria. Porque tudo que eu passei, meus irmãos, eu creio que Deus não vai permitir que eu venha passar de novo, meus irmãos. Porque foi um aprendizado de Deus na minha vida. Foi para me amadurecer, meus irmãos. Valeu a pena, meus irmãos. Porque nem todo mundo é digno de confiança, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que ela é igual porco, meus irmãos. Você pode dar banho no porco agora, colocar o melhor perfume, mas ele vai pra lama. Porque tem pessoas, meus irmãos, que gostam do pecado. Tem pessoas que gostam de estar na lama, meus irmãos. Você dá o seu melhor, mas a pessoa não quer, meus irmãos. Porque é igual porco, meus irmãos. Porque porco ele só gosta da lama. Porque você pode pegar o porco, dar um banho nele agora, deixar ele cheiroso, colocar o melhor perfume. Mas daqui a um segundo, 2 segundos ele vai pra lama, meus irmãos. Porque tem pessoas que é assim, meus irmãos. Pessoas que gostam de estar no pecado, no lamaçal. Pessoas que eu e você deu o melhor. Mas a pessoa não quis o melhor, meus irmãos, nem quer. Porque gosta do pecado, porque gosta do lamaçal. Porque é igual porco, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fique todos com Deus e a paz do Senhor. E tenham boa tarde. E que aí você não venha questionar, meus irmãos. Pelo que eu e você estamos passando.
Porque tudo que você passamos, meus irmãos, é permissão de Deus. Porque aprendizado é a escola, meus irmãos. E aí você só aprende quando a gente sofre, meus irmãos. Eu nunca vi dizer que ninguém aprendeu quando tá tudo bom, na alegria, meus irmãos. A gente só aprende no sofrimento. A gente só aprende no deserto, meus irmãos. E tudo que a irmã Tatiana passou, meus irmãos, serviu de aprendizado para mim. Serviu de, né, de lição, meus irmãos. E eu agradeço a Deus, meus irmãos, por tudo que eu passei, todo o sofrimento, porque eu me tornei só uma pessoa mais forte, corajosa, uma pessoa com visão. Porque Deus, né, quis me ensinar, meus irmãos. E Deus me ensinou. Mas para Deus me ensinar, meus irmãos, teve que sofrer muito. Foi um sofrimento que eu achei que não ia suportar. Mas passou, meus irmãos, acabou. Todo sofrimento acabou, meus irmãos, porque agora, né, acabou, meus irmãos. Porque tudo tem um tempo determinado. Tem um tempo de você sofrer e tem um tempo de você ser feliz, meus irmãos. Mas todo sofrimento acabou, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E só serviu de aprendizado para a irmã Tatiana, meus irmãos. Para mim não confiar mais em todo mundo, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi um pouco que a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor e tenham uma boa tarde.